Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de viver com saúde de alto nível. Hoje quero-vos falar aqui sobre antidepressivos naturais e muito especificamente sobre uma fórmula medicinal da fitoterapia chinesa, que é um antidepressivo natural, portanto muito útil agora para usar na primavera, mas dá para usar sempre, em qualquer momento do ano, para a pessoa desenvolver autoconfiança e realizar os seus sonhos, os seus objetivos, não é? Portanto, hoje em dia cada vez há mais pessoas com depressão, cada vez há mais pessoas que tomam antidepressivos, químicos, portanto, que dão cabo da saúde e tornam a pessoa dependente e cada vez mais doente, não é? Então, aqui em Portugal, neste momento estamos na primavera, portanto, no hemisfério norte, no hemisfério norte a primavera é de 20 a 21 de março até 20 a 21 de junho. Portanto, então, a primavera é uma época de renascimento, de crescimento, de florescimento, né? Muito ligada às flores, etc. Portanto, associada, portanto, à juventude, a sonhos, visão, esperança, né? Tradicionalmente celebrava-se o equinócio da primavera com festivais de fertilidade, que está associado com o renascimento, com a reprodução, e também com festivais de abundância, portanto, que está relacionado com o crescimento, com a multiplicação. Também era costume fazer limpeza nas casas, abrindo as janelas para deixar entrar o ar e deixar entrar o sol, tanto que depois da casa ter estado muito fechada durante o inverno, para não entrar frio, não é? Então, e também era costume as pessoas livrarem-se de algumas coisas velhas, não é? Portanto, e comprar coisas novas. Portanto, lá está ligada à ideia da renovação, de transformação. Portanto, também a nível psicológico é importante, se a pessoa está deprimida, deixar de pensar em coisas tristes e coisas passadas, sobretudo se são coisas passadas tristes, não é? Ou que provocam mal-estar, e focar-se no futuro, focar-se em esperança, ou focar-se em coisas alegres, interessantes, né? Portanto, a primavera é a época ideal então para a pessoa trabalhar, por exemplo, músculos e tendões que estão associados à energia do fígado, à energia madeira e, portanto, à energia da primavera. É importante, portanto, a pessoa fazer, por exemplo, ou é útil, pelo menos, né? A pessoa, por exemplo, fazer caminhadas, fazer exercícios ao ar livre, qigong, etc., fazer viagens, por exemplo, né? A nível interno, a energia do fígado é a energia que nos dá a visão, não só a visão física, mas também que nos dá a visão do futuro, que nos dá sonhos, portanto, que nos permite sonhar, seja a dormir, seja quando estamos acordados, né? Pensar no nosso futuro. E que nos dá esperança, né? Então, por exemplo, alimentos típicos da primavera que são ideais para limpar e fortalecer o fígado, sobretudo na primavera. Portanto, que a primavera é a estação relacionada ao fígado e à vesícula biliar. Por exemplo, cereais integrais e feijões, né? Portanto, grãos, né? Então, devem ser consumidos durante todo o ano. Portanto, por exemplo, o arroz integral, tem aqui uma embalagem de arroz integral, a cevada, o milho painço, por exemplo, tenho aqui uma embalagem de milho painço, além de outros cereais como trigo sarraceno, quinoa, milho. Portanto, esses cereais podem e devem ser comidos, pelo menos quem vive num clima temperado, como o nosso, deve comer durante todo o ano, não é? Por exemplo, falando de feijões, por exemplo, o feijão azuki, tenho aqui uma embalagem de feijão azuki, feijão vermelho, portanto, grão de bico, feijão fradinho, feijão mung. Feijão mung tem uma cor verde, tenho aqui uma embalagem de feijão mung, né? O feijão mung tem uma cor verde, e verde é associado à primavera, portanto, é associado ao elemento madeira, portanto, é associado ao fígado, né? Portanto, o feijão mung é muito útil, por exemplo, até para casos de envenenamento, para a pessoa desfazer-se de um envenenamento, não é? Portanto, o que, mais uma vez, prova a relação com o fígado, não é? O fígado está ligado à desintoxicação. Vegetais, por exemplo, ervilhas, favas, nabo, rábano, cebolinho chinês, portanto, no Brasil chamado cebolinha, cebolas, bardana, cenoura, couve-flor, brócolos, fungos, rúcula, chás medicinais ou plantas medicinais, por exemplo, dente-leão, é muito bom para doenças do fígado, portanto, o dente-leão floresce na primavera, portanto, há aí na rua até se encontra facilmente, artemísia. Falando de frutas, por exemplo, frutas típicas da primavera, cerejas, nésperas, laranja doce, alperce. Falando agora de alguns produtos animais, por exemplo, de peixes e mariscos,
de um modo geral, são mais saudáveis do que as carnes, e ovos, e laticínios, etc., né? Os laticínios eu recomendo mesmo evitar, sobretudo para quem sofre do fígado, né? Então, peixes e mariscos, por exemplo, ameijos, caranguejo, lulas, congro, cavala, dourada, bacalhau, chicharro, camarão, robalo. Então, primavera é a época ideal para a pessoa tratar problemas ou doenças do fígado e da vesícula biliar. E também para, a nível mais psicológico e mental, espiritual, aproveitar também para desenvolvimento pessoal, portanto, ir ao encontro da realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, não é? Então, falando agora, por exemplo, de maneiras de cozinhar na primavera, portanto, para beneficiar o corpo e a mente durante esta época do ano. Cozinhar menos os alimentos, portanto, menos que no inverno, não é? Por exemplo, ferver ou escalfar, não é? Ou escaldar, não é? Comer vegetais verdes, portanto, comer vegetais germinados, comer vegetais ou alimentos com sabor ácido, por exemplo, como picos naturais, por exemplo, chucrute, ou que é um pico de couve, ou por exemplo daikon, por exemplo, picos de daikon, tenho aqui uma embalagem de picos de daikon, né? O muboshi, que é a ameixa japonesa salgada, tem aqui um frasco com o muboshi, né? Ameixa japonesa salgada, vinagre de muboshi, sumo de limão, portanto, pode ser usado, por exemplo, em saladas, para peixes fritos, etc., para acompanhar ou para colocar sobre os peixes fritos, né? Vinagre de arroz integral, por exemplo, né? Alimentos, agora, por exemplo, falando de alimentos tónicos do fígado, né? Que são ideais para consumir na primavera. A pessoa pode consumi-los durante o ano todo, se quiser tonificar o fígado, se quiser beneficiar o fígado, mas como a primavera é uma época mais relacionada com o fígado, então melhor ainda usar na primavera. Por exemplo, verduras, germinados, fermentados, principalmente vegetais fermentados, como picos naturais, que eu acabei de falar, né? E agora, alimentos específicos, além dos referidos para a primavera. Por exemplo, semente de sésamo pretas, são tónicos da visão. A visão, como já disse, está associada ao fígado. Por exemplo, cevada perolada, o nome científico é Coix lacrima jovi, não confundir com cevada, porque é um cereal diferente. Tenho aqui uma embalagem de cevada perolada. Amoras são, por exemplo, boas para tonturas, para insónia, que está associada ao fígado. Morangos são tónicos do fígado, são úteis em caso da pessoa sentir, por exemplo, prestes a desmaiar, né? Portanto, vai-lhe dar energia, vai ajudar a pessoa a levantar-se, né? e já não desmaiar, por exemplo. Geleia real é um tónico do fígado, é boa para casos de hipertensão arterial, por exemplo. Flores de nabo, ginseng ocidental, portanto, é usado para fadiga, etc. Né? Agora, falando de fitoterapia tradicional chinesa, vou dar apenas aqui um exemplo de uma forma-chave, uma forma fantástica, né? Da minha experiência pessoal. Né? Esta forma T79 Searching Soul. Né? Energeticamente falando, ela desfaz a estagnação do Qi, portanto, sobretudo a estagnação do Qi do fígado, portanto, acaba por libertar-nos de indecisão, de acanhamento, por exemplo, né? E faz-nos avançar, né? Na altura de vida, né? E da maneira correta, evidentemente. Tonifica o sangue do fígado e o Qi do fígado, portanto, promove assim o nosso sentido de orientação, elimina a confusão mental sobre os sonhos, sobre objetivos, faço isto, faço aquilo, vou, não vou, etc. Né? E elimina problemas de relacionamentos com outras pessoas, portanto, pessoas, por exemplo, que se zangam por tudo e por nada, a zanga está relacionada com o fígado, né? Portanto, isto ajuda a tornar a pessoa mais simpática, com mais bom humor, elimina a dependência ou subjugação de outras pessoas, né? Pessoas que não, têm falta de visão e, portanto, dependem muito de outras pessoas, né? Não são capazes de discernir para elas próprias. Né? Então, esta forma é excelente. T79 Searching Salt. Né? Também aumenta a força de vontade, portanto, elimina indecisão, dependência de outras pessoas, tristeza, timidez, depressão. Né? Importante, esta forma é muito segura, né? Esta forma T79 Searching Salt, portanto, não tem nenhuma contraindicação, qualquer pessoa pode tomar, independentemente de outras doenças que possa ter, além da depressão, indecisão, etc. Somente faz bem à saúde e à alegria de viver, não é? Então, trata principalmente a saúde do fígado,
a nível emocional, mental, espiritual, mas sobretudo a nível mental e espiritual do fígado e emocional também. Portanto, a entidade psíquica do fígado é chamada HUN, H-U-N, que é responsável pela clareza mental e pelo desenvolvimento de ideias novas ou sobre o futuro, pela criatividade, pela capacidade de organização, capacidade de estratégia. O fígado, inclusive, é chamada em medicina chinesa o general do corpo, não é? Do corpo e da mente, portanto, dá-nos a capacidade, o HUN, de elaborarmos nossos projetos, de estabelecermos nossos sonhos de vida, o nosso Ikigai, chamado Ikigai em japonês, portanto, estabelecemos nossos objetivos, não é? Assim, o T79 Searching Soul promove clareza mental e o desenvolvimento de capacidades para dar sentido, orientação e direção a tomar na nossa vida, dar-nos uma clareza sobre o caminho a seguir, sobre o rumo a seguir, dar-nos a capacidade de planeamento, de organização, de estratégia, dar-nos a capacidade de escolha de profissão, de namorado, namorada, etc., dar-nos a capacidade de concretização dos nossos sonhos, objetivos, portanto, ajuda-nos a levantar-nos ou libertar-nos, em caso de necessidade, de qualquer tipo de depressão, indecisão, timidez, não é? Então, era esta mensagem que eu tinha para vos trazer hoje. Estou disponível para qualquer consulta, tratamento, orientação. Tenho os meus contactos na descrição do vídeo. Vejam também alguma formação que esteja a ser realizada futuramente, ou podem aceder também no institutonaturmed.com aos cursos que temos lá à venda, né? Foi um grande prazer. Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.